Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou tentar falar resumidamente para vocês um pouco sobre as cadeiras que eu paguei no primeiro período de farmácia. Então, sem enrolação, vamos lá começar. Primeira cadeira, que foi o calo no sapato da maioria da turma, que foi bioquímica. Era uma cadeira que a gente tinha num dia aulas práticas. Aliás, a gente começava com aulas teóricas e no segundo dia a gente tinha aulas práticas sobre o que a gente tinha dado no dia anterior. E isso ajudava muito a compreender o conteúdo e aquilo que a gente tinha realmente estudado na teoria. Foi uma cadeira que ela teve 3 professores, um seguido do outro, cada um foi responsável por dar uma parte do conteúdo. No primeiro professor, a gente deu a parte de aminoácidos, proteínas, vitaminas, RNA e DNA. Uma parte de proteínas a gente não viu com esse primeiro professor, mas vimos depois. Na segunda parte, já com o segundo professor, nós vimos carboidratos, que é gigante e imenso. Então vimos desde aquela parte introdutória bem básica de carboidratos até ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, cadeia transportadora de elétrons. E sim, nós precisávamos saber cada passo a passo, cada coisa que tinha, cada enzima, cada coenzima, cada tananana, pipipi, popopó. Então foi uma parte bem complexa, mas pra mim foi uma das partes mais gostosas de estudar. Apesar de não ter tempo direito, devido à minha rotina de 2019, que não vai entrar nesse vídeo agora, mas foi ok, dá pra ir. Terceira parte, com o último professor, nós vimos lipídios, completíssimo, e vimos a partezinha de proteínas que não vimos com o primeiro professor. Consequentemente, depois disso, com esse terceiro professor, tivemos a apresentação, gente, calor, assim, tá? Aí eu vou ficar assim o vídeo todo. Sorry, Recife. Voltando. Com esse terceiro professor, nós tivemos a apresentação de seminário relativo a tudo que a gente aprendeu durante essa cadeira. O meu grupo, por exemplo, falou sobre degradação de proteínas e doenças que eram geradas pela degradação dessas proteínas. Foi um trabalho bem complexo, a gente teve que ler muito, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E eu acho que sobre bioquímica, resumindo, foi isso. Segunda cadeira foi a Química Geral Aplicada. Química Geral Aplicada é a cadeira, assim, só teórica. Nós tivemos 2 professores. Começamos com uma professora que... Gente, química geral, sabe? Aquela coisa bem introdução à química mesmo, necessaríssima para o curso de farmácia, tá? Não é uma cadeira que você vai ver em outros cursos, por exemplo. Tem bioquímica, a maioria dos cursos de saúde vão estudar bioquímica, então fica aí a dica. Já a Química Geral Aplicada, tivemos 2 professores. Na parte de início, foi meio que trocada. A gente começou vendo o que a gente deveria ver por último, a gente viu primeiro, mas é a organização dos professores lá. Vimos concentração e todas as suas formas possíveis, vimos estequiometria, vimos um pouco de termoquímica. Com o segundo professor, vimos equilíbrio químico, vimos as propriedades de tabela periódica, para fazer equilíbrio e balanceamento de equações de formas de métodos diferentes. Gente, química geral. O que a gente estuda em química geral na escola, no cursinho, a gente estudou lá, porém bem mais aprofundado. Pausa para secar o suor. Então, foi basicamente isso. Cadeira teórica, 2 professores, química geral, ponto. Terceira cadeira, que foi a Química Geral Experimental, que era uma cadeira apenas prática. Era uma cadeira de laboratório que nós ficávamos em dupla devido à pequenez do laboratório. Como a turma era grande e eram divididos em 3 subturmas, a minha era a segunda turma, que começava de 1 da tarde. E lá fazíamos experimentos
muitas vezes casava com o que a gente estava vendo na cadeira anterior que eu falei, que era Química Geral Aplicada, que a gente chamava de QGA. E essa Química Geral Experimental a gente chama de QGE. Então a QGE, que era experimental, prática, casava muitas vezes com o conteúdo que a gente estava vendo na aplicada. E o que era muito bom, porque é sempre bom trazer a teoria para a prática para você fixar o assunto e entender de fato aquilo que está acontecendo. Tivemos 2 professores, nós tínhamos que fazer relatórios, então, tive aula de Química Experimental essa semana. Semana que vem vou entregar o relatório da aula que eu tive essa semana, e assim sucessivamente. Então, toda aula a gente tinha que entregar um relatório sobre o que a gente fez, explicando quais foram os materiais que a gente usou, as medidas de cada um, passo a passo, metodologia, conclusão. E chato fazer relatório, sim, mas é uma das melhores coisas para quem faz aulas práticas, porque te ajuda de verdade a compreender o que aconteceu no fenômeno. Então, para fazer a prova, que era teórica, a prova de experimental era teórica, era muito mais fácil, porque você nem notou, mas você já estava estudando para a prova faz tempo, fazendo esses relatórios. Então, basicamente, ler relatório e sucesso na prova. 4ª cadeira foi histologia. Histologia, basicamente, a gente estuda os tecidos. A gente começou vendo tecido epitelial e terminou vendo tecido nervoso. Na verdade, teve um problema de organização e a gente não conseguiu concluir tecido nervoso, mas a professora deixou atividades e coisas do tipo para que a gente pudesse, de fato, ter contato com esse conteúdo super importante. E é basicamente isso, gente. A gente estudava os tecidos, tínhamos aulas teóricas. Professora, nossa, didática maravilhosa, uma das melhores professoras do período. E tivemos as aulas práticas, que era basicamente lâminas com os tecidos. A gente via, botava no microscópio e ia analisando a morfologia das células, a organização daquele tecido, cada elemento que apresentava, se a célula tinha 1, 2, 3 núcleos, qual era o seu formato, cilíndrico, cúbico e várias coisas desse tipo. A prova era teórica e prática. A prática era bem interessante porque, em geral, provas práticas, quando você tem de microscópio, geralmente você é levado para o laboratório, as lâminas são colocadas lá, você vai ver no microscópio e vai dizer, isso é tal tecido. Isso que está pedindo na seta é tal elemento. Mas com essa professora, ela fazia a prova teórica na mesma dia, na mesma hora da prática, e era tudo numa sala mesmo, a gente não ia pro laboratório. Ela fazia exibição da imagem histológica no slide, né, no projetor, no quadro, e aí a gente via esse conteúdo, essas fotos lá e indicava, colocando na prova qual era aquilo que ela estava pedindo. E uma das melhores cadeiras do período, posso dizer que eu aprendi de verdade. 5ª cadeira foi a cadeira bem, assim, necessária, porém a gente tinha raiva dela, porque a gente ia pra ela, não tinha prova, era Introdução às Ciências Farmacêuticas, era basicamente uma aula com o coordenador do curso, falando um pouco desde o início do surgimento da farmácia e tudo mais, até falar um pouco sobre a farmácia hoje em dia, falando sobre o curso da gente mesmo na faculdade, como funcionava a faculdade, como funcionava o nosso curso, o que era responsável pelo quê. É necessário, eu acho que todo curso deveria ter uma introdução ao seu curso para você compreender melhor o que é que aquele teu curso faz e tudo mais. Chegamos a ter uma palestra sobre alguma área de farmácia. A ideia era ter mais, mas acabou que a gente não conseguiu ter mais palestras sobre isso. E não tinha prova, era só... A aprovação dessa cadeira era por presença. Então, era necessária, mas aí a gente ficava lá olhando pra cara do professor e pensando, tenho que estudar bioquímica, quero sair daqui. Mas, sussa, tranquilo, e acredito que ninguém reprovou, só se foi por falta. A outra cadeira que eu paguei foi anatomia. Maravilhosa. O que acontece? Quando a gente chegou logo pra pagar anatomia, eu tô falando da minha experiência, eu nunca tinha estudado, por exemplo, sistema ósseo.
Então, assim, a anatomia, gente, é um mar de coisas para decorar. A anatomia é mais decorar mesmo o nome, sabe? Então, o que ajudou muito foi pegar desenhos da internet, pintar. O que às vezes servia mais pra mim, em vez de pegar desenhos da internet, era fazer os desenhos, mas como eu não tinha tanto tempo sobrando, então eu não conseguia fazer desenhos de tudo. Então às vezes eu imprimia, coloria, puxava. É aquela matéria assim que você tem que ficar revisando pra gravar, aquela matéria pra você estudar com aquele teu colega, assim, ó, me diz aí qual é tudo bom. Me diz aí como é a circulação fechada do coração, como é que é a circulação total. Me diz aí qual é o caminho do todo o sistema digestório, cada parte. Nessa foto aqui, me indica o que é isso aqui, isso aqui. É uma cadeira muito boa para estudar em grupo, porque ajuda muito. Tínhamos aulas teóricas, com a professora no slide, mostrando as coisinhas tudinhos, isso aqui é o fígado, isso aqui é tal. E depois, assim que terminava a teórica, íamos para a prática. Sim, tivemos aulas práticas com cadáveres, que lá chamamos de peças molhadas. A gente não chegou a ter um cadáver todo assim, sabe, na mesa, mas a gente tinha, digamos, hoje eu tive aula prática tive aula teórica de sistema digestório. Vamos agora para a aula prática de sistema digestório. Então, quando a gente chegava na prática, tinha lá órgãos do sistema digestório, entendeu? Então tinha lá o estômago, tinha lá intestinos, sabe? Coisas que faziam parte do sistema digestório. Não tínhamos todas as peças, às vezes faltavam algumas peças, porque não tinha mesmo. E se você por acaso for ter aula de anatomia, providencie luvas do tamanho da sua mão, certo? E como o cheiro do formol é bem forte, pra quem tem rinite, como eu, por exemplo, ardia muito os olhos e o nariz. Então, pra quem quiser máscara, porque eu usava máscara, não pelo cheiro, mas pelo ardor que fazia no meu olho e no meu nariz. Era basicamente isso, a gente estudava nessas mesas práticas. Com cada mesa a gente tinha um monitor, então o monitor ia repassando com a gente o nome das peças de uma forma que a gente fosse começando a decorar, dava uns bizus. Eu nunca vou esquecer do bizu desse osso aqui que a gente tem aqui, que é o osso zigomático. Aí os monitores falavam assim, gente, as meninas passam blush aonde? No zigomático. Então o zigomático é esse osso aqui, sabe? Tinha sempre uns bizus assim, bem interessantes, bem engraçados, que funcionava. Tem muito bizu também no YouTube, pesquisem sobre os nervos do cérebro, sabe? A gente tinha aqui o nervo 1 é nervo tal, o nervo segundo é o ocular, se eu não me engano. Coisas assim desse tipo, não pesquisem, tem sites na internet de joguinhos pra decorar, fica aí a dica. E é isso, eu acho que eu já falei bastante de anatomia. No primeiro período de farmácia, na verdade, são pagas 9 cadeiras, mas eu só falei pra vocês de 6 cadeiras, porque eu só paguei essas 6 cadeiras. O que acontece? Como eu fazia biologia antes de ir pra farmácia, pra quem não sabe, aí a notícia, eu consegui dispensar 3 cadeiras das 9. Ou seja, eu consegui tirar essas cadeiras e não pagar, porque eu já tinha pago na outra faculdade que eu fazia. E essas cadeiras foram citologia, gente, que a gente estuda as células. Então, a gente estuda as células, estuda métodos de estudos das células e tudo mais. Eu falei melhor sobre citologia no vídeo que eu falei sobre o meu primeiro período de ciências biológicas. É uma aula teórica também que a gente tem, e seguida também de aulas práticas no microscópio para a gente observar a morfologia das células e identificar também coisas nas células. Um pouquinho parecida com histologia, só que a gente não estava observando o tecido em si, mas sim a célula, e é isto. A outra cadeira que eu dispensei foi embriologia. Eu não falei da embriologia no meu primeiro período de biológicas, porque eu paguei no segundo período, então vou falar um pouquinho pra vocês. A gente vai estudar sobre desenvolvimento do feto,
desde a união da báscula, mórula, do pipipi, popopó, até o último segundo da gestação e tudo mais. Acaba-se também estudando um pouquinho sobre os órgãos genitais, masculino e feminino, principalmente sobre a parte da formação deles, fala um pouco sobre o ciclo menstrual, pelo menos eu tive isso. Quando eu paguei embriologia no curso de biológicas, eu não tive aula prática, o que era muito esquisito, mas era o professor que não dava mesmo, era tipo dele, não precisa, mas precisa. O pessoal que fez embriologia em farmácia teve aula prática, tanto de microscópio, tanto como peças mesmo que tem sintéticas, que inclusive a gente também tinha peças sintéticas em anatomia, tá? Só uma observação. Então, em embriologia tem peças sintéticas também, que dá pra compreender melhor e tudo mais. Então, o pessoal da minha sala teve aulas práticas que eu não tive, e aí a desvantagem de dispensar a cadeira. Mas o que acontece? Pelo menos eu aqui, caloura, pobre coitada, indo pro segundo período agora, na minha visão, embriologia não é, pra gente de farmácia, a cadeira mais importante. Eu acho que as cadeiras mais importantes mesmo pra gente são citologia, porque a gente tem que entender como é o funcionamento da célula, como acontece cada coisa nela, e histologia, porque os tecidos são vias de administração de fármacos. Então eu preciso saber que eu tenho tecido epitelial aqui, que eu tenho tecido conjuntivo aqui, que eu tenho estriado, que eu tenho estalético, que eu tenho tecido cardíaco, como é, estrutura e tudo mais, entendeu? E é necessário saber. Então, pra mim, pobre caloura, pobre caloura mais não, né? Segundo período agora, são mais importantes histologia e citologia. A última cadeira que eu dispensei, graças a Deus, que também paguei em biológicas, foi biomatemática, que é uma cadeira basicamente que você vai estudar. Para os professores bonzinhos, eles começam revisando funções de primeiro grau, segundo grau, função exponencial, e aí depois você vai dar limites, derivadas. E na biomatemática de farmácia, meus colegas de classe me passaram informação também que eles viram um pouco de integral. Eu não vi integral quando eu paguei biomatemática, que o nome no curso lá onde eu fazia era matemática para biólogos, mas a ementa era super parecida, então eu acabei conseguindo dispensar. E foi basicamente isso. Eu não falei detalhadamente sobre elas, porque foram cadeiras que eu já citei naquele outro vídeo lá de biológicas, mas eu falei o mais importante aqui pra vocês saberem. E eu acho que é só. Então por aqui, gente, eu vou terminando esse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida a mais que vocês queiram saber sobre essas cadeiras, deixem nos comentários, porque eu me esforço para responder todos. E quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a minha rotina, sobre o curso de farmácia e tudo mais, tô indo agora pro segundo período, me segue neste Instagram que está aparecendo aqui, que é o Unistudy. Eu vou deixar também ele aqui no... Daniel, tá me atrapalhando! Eu vou deixar ele aqui também no box de informações, o linkzinho pra me seguir lá. Lá quando eu tô em rotina de aula... Não tô postando tanto porque eu estou de férias, mas em rotina de aula eu posto várias dicas, indicação de livro, falo um pouco sobre o curso em si. Então, se você tem interesse em continuar vendo essa pessoa aqui todo dia falando sobre estudo, segue lá. Então, por aqui eu vou me despedir de vocês e é isto. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.